Olá, Marcos Fontes falando. Depois de um bom tempo sem fazer vídeo, hoje vim falar sobre a empatia. O processo de identificação em que o indivíduo se coloca no lugar do outro e, com base em suas próprias suposições ou impressões, tenta compreender o comportamento do outro. Por que eu vim falar de empatia? Durante esse tempo que eu tenho trabalhado com o público de volta, o que mais a gente aprende, o que mais a gente precisa aprender, né, é você se colocar no lugar do outro. Quando você atende um público, para que você possa entender e atender da melhor forma possível, é justamente você se colocar no lugar dele. E isso, de certa forma, no meu ver, aperfeiçoa a sua forma de amar o próximo, né? As pessoas tanto sempre falam de amor ao próximo, amar o próximo e tudo mais, mas se você pegar e entender melhor, ama o teu próximo como a ti mesmo. E você vai entender isso melhor, você vai passar a entender amar o próximo como a ti mesmo quando você se colocar no lugar dele. Para pra pensar se fosse com você. Entende? Para pra pensar se fosse com você. Então você passa a entender melhor o que seria o amor ao próximo. E por que eu estou falando de tudo isso? Eu vi uma matéria, desde cedo já tenho repetir mais 2 ou 3 vezes na TV. Depois eu busquei uma informação também na internet sobre essa matéria, justamente sobre uma dentista que mora no Recreio dos Bandeirantes, na zona oeste do Rio. Eu vou ler um pouco só para você entender melhor. A dentista Luciana, de 40 anos, foi surpreendida por uma advertência da administração do condomínio em que mora com o marido e seus filhos pelo seguinte motivo: choros e gritos de criança antes das 7 horas. É exatamente isso que eu estou lendo para vocês. Imagina só essa questão. Não pode chorar antes das 7 horas. De 7 horas em diante pode chorar à vontade, está liberado, né? É isso mesmo que você está vendo. Imagina só essa questão. A mãe, ela tem que limitar a dor, o choro do seu filho, da sua filha, por conta de normas de condomínio. Mas vamos seguir com a matéria. Diz a notificação que foi divulgada na rede social de Luciana. Segundo a moradora, no início de setembro, os gêmeos Lucas e Gabriel, de 2 anos, foram diagnosticados com pneumonia e crises de tosse, otite, bronquite, além de episódios de vômito, passaram a fazer parte da rotina da família. Consequentemente, as crianças choravam por conta da dor. Aí você entende melhor o que talvez muita gente daquele condomínio, e talvez até o síndico ou a síndica, não estava compreendendo o porquê. Né? Parece que era de propósito na cabeça deles, né? E, entre aspas, a fala no caso da senhora Luciana. Eu fiquei arrasada, ser notificada oficialmente por uma coisa que eu não tenho como controlar. É absurdo. São 2 crianças pequenas que estavam muito doentes, tomando antibióticos e corticoides que os deixavam enjoados. O estranho é que ninguém nunca reclamou, nem me ligou, revelou a dentista ao site, no caso de reportagem. Nas redes sociais, Luciana ainda desabafou. O que esperam que eu faça? Tampe a boca dos meus filhos? Amordaçam? Ninguém nos oferece ajuda, ninguém se coloca no nosso lugar. Empatia, será que sabem o que significa isso? Escreveu a mãe. É justamente isso. Antes de ler toda a matéria, eu já tinha pensado sobre isso. Quando eu estava ainda vendo a matéria na TV, eu tava pensando, gente, será que ninguém para pra pensar que, tipo assim, vou lá bater na porta dela pra poder entender se ela precisa de alguma ajuda, talvez algum remédio, não sei. Talvez eu bote as crianças no carro leve. Eu sei que tem gente que não gosta de acordar cedo, ainda mais em condomínio. Eu já trabalho em condomínio e eu sei como é que é. As pessoas não gostam de ser incomodadas, mas sendo idosas. Tem condomínio que não tem tanta criança assim, às vezes tem 1 ou 2 famílias só que tem crianças. Mas será que ninguém se põe no lugar do próximo ali? Tem gente que frequenta a igreja católica, evangélica, seja lá o que for, mas ninguém se coloca no lugar do próximo para pensar assim, eu vou lá ajudar porque talvez pudesse ser comigo. Essas pessoas que talvez nem tenham filhos, talvez fosse com elas, doentes, sentindo dor, que não iria ter ninguém para poder levar elas para o hospital. Só restaria o quê? Chorar de dor. Mas é isso. Quando você aprende a se colocar no lugar do próximo, quando você aprende a ter a empatia, né? Você compreende a dor do próximo, você aprende de fato
o que é o amor ao próximo, amar o próximo como a ti mesmo. E isso que eu tenho aprendido com esse tempo, porque durante esse tempo que eu tenho aprendido na profissão que eu tenho atuado sobre a empatia, tantas pessoas têm falado comigo que Marcos, se coloca no lugar do próximo, se coloca no lugar da pessoa que você está atendendo, você gostaria de ser atendido dessa forma? Você tem noção de quantas das vezes essa pessoa está sendo prejudicada por conta do que ela tem passado? Então, para pensar. Se nessa reportagem, se algumas pessoas tivessem botado a mão na consciência, ajudado essa mãe com essas crianças, talvez eu poderia até diminuir o que ela estava passando, não somente a dor, mas talvez até por conta do egoísmo dessas pessoas, a falta de Deus dessas pessoas. Talvez se as pessoas tivessem pego essas crianças, botado no carro, levado para o hospital, talvez até tivessem levado um remédio disponível que talvez, às vezes até a pessoa tem e não está usando. Além de, no caso, diminuir o barulho para poder, no caso, conter todo aquele choro, aquele grito e ajudar o próximo, sabe? Mas as pessoas não, preferem notificar a síndica do condomínio e falar, tem uma moradora enchendo o saco lá com grito de criança, não, de jeito lá que eu não tô aguentando isso não. E a mulher ainda fala que foi coerente. Se você ler a matéria, eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo para você ler a matéria completa, tanto da fala da moradora, dos filhos dela, e também da síndica, ou síndico, não sei, falando que foi coerente essa notificação. Quer dizer, a pessoa é punida onde mora, no condomínio, por conta de choro de criança. Se fosse música alta, se fosse som de obra, furadeira, como eu mesmo já passei aqui onde eu moro, tem pessoas que têm cachorro, tem pessoas que têm gato, que fica fazendo zoada de madrugada, tem pessoas que devem comprar um galo, é isso mesmo. Aqui perto de casa eu fico escutando um galo cantar. Tem gente que faz aniversário aqui perto de casa e bota a música até dizer chega, mais de 11 horas da noite. E eu não falo nada. Mas, se tratando de condomínio, né, do Recreio dos Bandeirantes, Barra da Tijuca, tem muitas pessoas lá que não sabem o que é empatia. Tem muitas pessoas que não sabem o que é se colocar no lugar do próximo. Tem muita gente que não sabe o que é amar o próximo como a ti mesmo. Só talvez vão compreender isso só depois que se encontrarem naquela mesma condição, quando cai doente, quando passa mal, precisar de ajuda e não tem ninguém para ajudar. Aí sim eles vão pensar assim, poxa, realmente, aquela moça tinha gente, talvez, os vizinhos para poder ajudar e eu não ajudei. E agora eu estou precisando de ajuda, não tem ninguém para poder me ajudar por conta do meu egoísmo. Então, da mesma forma que eu tenho aprendido a ter um pouco de empatia, talvez você também tenha um pouco de empatia um pouco mais, aprenda a ter um pouco mais de empatia em relação às pessoas, em relação à situação que você vive, no seu trabalho, na sua casa, na sua igreja, seja lá o que for. Que você leve esse vídeo para outras pessoas, compartilhe esse vídeo para outras pessoas, para que as pessoas possam aprender de fato ao que é empatia. E que esse vídeo, se um dia for chegar nessa moradora, se alguém compartilhar esse vídeo e chegar para ela, fica a minha solidariedade. E que ela possa entender que eu compreendo ela perfeitamente. E se eu estivesse lá perto dela, com certamente eu iria sim ajudá-la de uma certa forma ou de outra, não sei. Mas é porque é complicado. As pessoas estão ficando cada vez mais pesadas e as pessoas não estão esquecendo o que é amor ao próximo. As pessoas não sabem, as pessoas não estão esquecendo o que é a empatia. Que esse vídeo possa ficar para você refletir. Até o próximo vídeo, até mais.